Muy buenos días, América Latina, muy buenas tardes, Europa. Es un gusto para el programa Ibermuseo, sobre todo para la mesa de formación y capacitación, dar inicio a este tercer y último mini curso, Juntos Somos Más Fuertes, redes y alianzas de cooperación entre museos. Es importante mencionar que con este tercer minicurso damos por cerrado el programa que Ibermuseo se planteó para este año 2021. Agradecemos profundamente a todos los que mostraron interés por participar en este tercer minicurso. Será un curso muy nutrido, con integrantes de todos los países iberoamericanos, y estamos seguros que todo lo que nuestras ponentes nos van a presentar el día de hoy será de gran relevancia para poder fortalecer no solamente los vínculos, sino las redes de trabajo entre nuestros museos. Quiero presentar el día de hoy a nuestras dos ponentes, a quien antes de poder presentar su currículum, su trayectoria, quiero agradecer profundamente el que se hayan sumado a esta propuesta y el que nos compartan todo su conocimiento y expertise para poder fortalecer nuestro trabajo museal. En primer lugar, quiero presentar a Clara Camacho, de Portugal. Ella es museóloga de la Dirección General de Patrimonio Cultural y del Plan Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura. Es doctora en Historia por la Universidad de Évora, con la tesis sobre redes de museos y acreditación. Tiene un máster en Museología y Patrimonio. Dirigió el Museo Municipal de Vilafranca de Cira hasta 1999. En los últimos 20 años ha trabajado en las instituciones museísticas y patrimoniales del Ministerio de Cultura de Portugal. Fue coordinadora de la Red de Museos Portugueses, subdirectora de la Institución Portugués de Museos, Instituto de Museos y la Conservación, y coordinadora del Grupo de Proyectos Museos en el Futuro del 2019 al 2020 del Ministerio de Cultura. Actualmente colabora en el Plan Nacional de las Artes, una estructura del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura. Clara, muchísimas gracias. Y ahora me permito presentar a nuestra siguiente ponente, Renata Vieira da Mota. Si me ayudan, por favor, a presentar el currículum, que lo venía leyendo en la pantalla. Gracias. De Brasil, presidenta del ICOM Brasil y directora ejecutiva de IDE Brasil. Ella es doctora en arquitectura y urbanista y especialista en gestión pública del Centro Liderazgo Público. Fue profesora de la Escuela da Cidade y en el posgrado Lato Sensu, crítica y curadora de la PUC-SP. Trabajó en el área de museos de la Secretaría de Cultura del Estado de Sao Paulo como directora técnica del Sistema Estatal de Museos, SISEM-SP, y como coordinadora de la Unidad de Conservación del Patrimonio de los Museos, UPPM. De 2017 a 2020 fue asesora técnica de la Rectoría
de la USP en el área de museos y colecciones, trabajando principalmente en el proyecto de restauración del Museo Paulista. Y en 2020 asumió la Junta Ejecutiva, perdón, me tapó ahí un saludo, de la Junta Ejecutiva de la Organización Social de Cultura IDE Brasil. En IDE Brasil actúa en la gestión del Museo de Fútbol y del Museo de la Lengua Portuguesa. Actualmente es presidenta de ICOM Brasil. Renata, bienvenida. Muchísimas gracias a ambas y sin más preámbulo, les voy a dar la palabra, solamente informar a nuestros participantes, mantener sus micrófonos apagados. Vamos a estar publicando constantemente una liga para que registren su asistencia y al final de la presentación vamos a abrir un espacio de diálogo para poder profundizar sobre algunas dudas o comentarios que ustedes tengan. Adelante, Clara. Muchísimas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Bom dia, consoante o país e o fuso horário que me estejam a escutar. É um prazer, é uma honra enorme abrir este curso do Programa Ibermuseus dedicado às redes e às alianças e à cooperação. Eu vou falar em português de Portugal, lentamente, despacio, e irei apresentar o PowerPoint em espanhol para ajudar à compreensão. E também, sem mais demoras, entro no tema da minha apresentação, em que, digamos que da variedade de perspectivas, porque é possível abordar o tema das redes, pareceu-me que o mais adequado como introdução a este curso seria refletir sobre a relação das redes de museus com as políticas públicas, apresentando algumas problemáticas, tendências contemporâneas e algumas propostas. O Gerardo, ao apresentar-me, de alguma maneira também apresentou algumas das razões principais que me levam a estar hoje aqui. Um interesse e uma prática profissional ligada ao tema das redes desde o ano 2000, seja em termos de ajuda à criação e à coordenação da rede portuguesa de museus nos seus primeiros 10 anos, 2000 a 2010, seja em termos de investigação de doutoramento sobre as redes de museus e a acreditação, a credenciação de museus em países europeus, seja também mais recentemente num grupo de projeto. É um exemplo apenas de como, ao iniciar um estudo sobre as redes de museus em 9 países europeus, os movimentos e os fluxos migratórios da acreditação de museus me levaram, de alguma maneira, ao mundo inteiro e a estabelecer relações que vão do Brasil aos Estados Unidos e à Nova Zelândia em fluxos que iremos ver acabam por ser um dos cernes do conceito de redes. Mais recentemente, no projeto que coordenei no Ministério da Cultura em Portugal, o relatório Museus no Futuro, em que produzimos 50 recomendações de política pública para os museus portugueses, é claro que também as redes foram um dos eixos que abordámos neste trabalho. São todos estes projetos e os relatórios e livros que estou a referir estão contemplados na bibliografia do curso e podem aceder a eles online. Vamos então à estrutura da minha intervenção de hoje.
Nós vamos começar por abordar um conceito complexo, que é o conceito de rede e de sociedade em rede, de forma, naturalmente, com alguma rapidez, devido ao tempo que temos. Passarei depois a refletir sobre diferentes tipologias de redes e de formas de cooperação entre museus, para dedicar o terceiro ponto às políticas públicas na promoção de redes e de associações, dando alguns exemplos, e, finalmente, aquelas que são as principais tendências e desafios que se colocam na contemporaneidade. Começando, então, pelo nosso primeiro ponto e por uma questão conceptual, é claro que os conceitos de rede poderiam ser mais de 1001 autores com diferentes abordagens e perspectivas. Mas temos de ir àquele que é o sociólogo fundador do conceito de rede no âmbito da sociedade em rede e da sociedade em informação, e que é Manuel Castells, que com a sua trilogia da sociedade em rede, publicada a partir dos anos 90 e do princípio dos anos 2000, nos vem dizer que a rede é um conjunto de nodos interconectados. É muito interessante este conceito de nodo, que vem das ciências exatas, da física, da matemática, da astronomia. Ele próprio Castells explicita: o nodo é o ponto onde a curva se cruza consigo mesmo. É diferente de nó, é um ponto de cruzamento. É tendencialmente infinito. As curvas podem cruzar-se infinitamente. As redes não têm fronteiras. É isso que vamos ver também nas suas características. Para Castells é, então, a forma de organização mais flexível e adaptável. Algumas das suas características, ainda de acordo com Castells, são a adaptabilidade e a flexibilidade. Há um aspecto muito interessante, que é a possibilidade de, dentro das redes, os seus elementos que estão no ponto onde a curva se cruza consigo própria, os membros das redes, poderem alternar as funções e a importância relativa. Ou seja, não há uma hierarquia entre estes elementos. Eles podem alternar, variar ao longo do tempo a sua importância relativa e reorganizam-se à maneira dos processos biológicos. As redes não têm, portanto, centro nem hierarquia. E uma diferença também fundamental em relação aos sistemas, que é basicamente o paradigma antecedente das redes e que por vezes ainda convive com o conceito de rede, as suas fronteiras são abertas, ao contrário dos sistemas que têm fronteiras fechadas. Castells reconhece que as redes não nascem com a contemporaneidade. Elas são formas muito antigas de organização social. As redes familiares, as redes de vizinhança, as redes de transportes, de circulação, de sistema nervoso, ligadas com o corpo. Mas a grande diferença está na era da informação e da tecnologia. É a era da informação e da tecnologia que lhes vai dar uma nova vida e que vai permitir gerir a complexidade, porque as redes são complexas. No entanto, o pensamento de Castells também tem sido criticado por alguns autores que desconfiam da transformação desta noção de rede, que é um utensílio, é um instrumento, é uma ferramenta de observação do mundo e que pode ser transformada em paradigma e, afinal, em representação totalitária da realidade. Nos vários estudos, nos muitos estudos que têm sido feitos em torno não só do conceito de rede, mas da sua aplicação, uma das críticas mais fundamentais que têm surgido é precisamente relativamente à ausência de hierarquia nas redes e, afinal, em como muitas redes constituídas formalmente acabam por ter uma forma de gestão que as aproxima muito das organizações normais e hierárquicas.
É claro que todas estas matérias podiam ter um aprofundamento e um desenvolvimento, mas, repito, na bibliografia encontram alguns elementos bibliográficos que vos podem ajudar posteriormente. Eu agora gostava de me centrar num segundo ponto, nas diferentes formas e tipologias das redes. Começando aqui pela coluna esquerda, relativamente à natureza dos seus membros, a primeira grande distinção é entre as redes constituídas por organizações, constituídas por museus, por instituições, redes de museus, redes de bibliotecas, redes de teatros, redes de cineteatros, redes de todo o tipo de instituições que possamos imaginar. Das redes pessoais, embora nas redes organizacionais estejam pessoas a representar essas instituições, nas redes pessoais aderimos voluntariamente, individualmente, sem o peso institucional, e aqui claramente ocorre-me como grande exemplo o Conselho Internacional de Museus, o ICOM, onde os profissionais aderem de forma individual, embora o ICOM também aceita os museus como membros, o que significa que é uma rede que tem um caráter misto quanto à natureza dos seus membros, podem ser organizacionais e pessoais. Quanto à sua origem, eu creio que o primeiro impulso é dizer que todas as redes são voluntárias, são de adesão voluntária, e assim é na maioria dos casos. No entanto, também temos com muita frequência redes induzidas pelas autoridades públicas. As redes que emanam de um governo, de um município, de uma região, uma rede territorial, uma rede de uma cidade, são geralmente redes promovidas, estimuladas pelos poderes públicos. E convivem estas duas formas quanto à sua origem. Quanto à sua materialidade, naturalmente também distinguimos as redes de informação com existência plenamente digital, geralmente assentes em plataformas digitais e com objetivos de comunicação entre os seus membros, das redes físicas constituídas pelas entidades museológicas em toda a sua materialidade, com os seus edifícios, com as suas coleções, com o exercício das funções museológicas. Do ponto de vista dos objetivos, também podemos distinguir tipos bastante variados de redes. Estão aqui apenas alguns exemplos. As redes de intercâmbios são aquelas a que nos habituámos de forma muito clássica nos museus, por exemplo, a conviver para a circulação de exposições, para o empréstimo de objetos. São muitas vezes redes informais, embora, em alguns países, estas redes estejam organizadas, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Loan Museum Network, dentro da American Alliance of Museums. Outras redes têm por finalidade o apoio aos seus membros, a partilha de conhecimentos e de saberes. E estão, por vezes, ligadas diretamente a redes de recursos, em que redes físicas, materiais, com os seus equipamentos, têm entre os seus membros um ou outro que tem exatamente uma função de dispor de maiores recursos e poder dar apoio aos outros membros da rede. Isso sucede, por exemplo, nas redes do Reino Unido, os Museum Hubs nas regiões, e sucede também em redes italianas, espanholas, em que um determinado museu tem a função de cabeça de rede e promove exatamente uma partilha de recursos, seja de laboratório de conservação, seja na digitalização, seja na própria mediação de serviços educativos. São redes as de apoio e de recursos que servem naturalmente ao desenvolvimento de políticas públicas, com determinados objetivos. Por vezes podem ter um objetivo de inclusão. Um exemplo, por exemplo, que
posso citar na Cidade do México, é exatamente uma rede de museus de apoio à incapacidade. Cerca de 20 museus que promovem uma política de inclusão face à incapacidade física. E não só. Geralmente as redes promovem resultados quantitativos, monitorizáveis, mas muitas vezes os seus membros dão mais atenção e dizem tirar maior proveito dos processos. Portanto, também há aqui um equilíbrio entre os resultados e os processos. E outras redes têm por objetivo prioritário a difusão da informação, da inovação, da criatividade, a disseminação até da programação. Na coluna direita, elenquei diferentes âmbitos, alguns muito evidentes, geográficos e administrativos, das redes locais, territoriais e regionais. Ao longo destes dias, deste mini-curso, vamos ouvir falar de redes de âmbito local, territorial, regional e nacional, e transnacionais, como é o caso do próprio Ibermuseus. Do ponto de vista do âmbito temático, as redes podem organizar-se em torno das coleções, ter um tema, vamos à frente ver alguns exemplos mais concretos, e no âmbito tutelar, dizer que são mais raras as redes entre museus da mesma tutela. Em princípio, a mesma autoridade administrativa poderia não ter necessidade de constituir uma rede entre os seus próprios museus, mas isso acontece com muita frequência. Por exemplo, rede de museus de uma determinada universidade e as redes que conjugam museus de autoridades públicas, privadas, de diferentes tutelas, e o grande desafio, as redes com laços fora do setor dos museus. Vamos também falar disto um pouco mais à frente. Relativamente à estruturação, já vimos que o conceito de rede nos leva para estruturas horizontais e não hierárquicas, policêntricas. A gestão da complexidade das redes leva a que seja necessário prestar bastante atenção à seleção dos próprios membros, quem é que faz parte, com que objetivos, com que critérios, à distribuição de responsabilidades, quem é que faz o quê dentro das redes, como é que se pode fortalecer os laços entre os membros através de uma regulação bastante concreta, direta, escrita, preferencialmente, e finalmente como é que podem ser avaliadas, com que instrumentos e que meios. Como tenho dito, a gestão das redes é uma matéria complexa que pode levar a fatores de stress e a tensões entre exatamente aquilo que caracteriza as redes e o que as opõe às organizações hierárquicas. Há, por isso, sempre uma tensão entre a diversidade dos seus membros relativamente à singularidade de cada entidade. Uma tensão entre a flexibilidade que é esperada do funcionamento em rede, da especificidade e da forma de funcionamento de cada um dos seus elementos. Vamos pensar que são museus. A autonomia da própria rede relativamente à dependência entre os vários nodos, entre os seus elementos. A confiança, que é a palavra-chave nas redes, por oposição ao controlo, que é o mais frequente nas organizações hierárquicas. A cooperação versus a competência de cada um dos membros. Há dois outros elementos que também são muito variáveis, que é a estabilidade versus fragilidade. Quanto mais formalizadas as redes, maior a sua estabilidade. Quanto mais informais, mais riscos correm de fragilidade, e são exatamente esses os elementos seguintes: formalidade versus informalidade. Gostava de chamar agora a vossa atenção para os tipos de cooperação e os graus de cooperação entre museus. A imagem do lado direito do ecrã. Um estudo holandês
sistematizou estes tipos de cooperação, desde as menos estruturadas, a cooperação não estruturada, passando pelas redes e pelas cooperações programáticas até às fusões entre museus, os merging. Eu creio que a palavra fusão, a expressão fusão entre museus, é uma daquelas expressões que os profissionais de museus geralmente não gostam de ouvir. Mas a realidade é que tem sido um caminho utilizado em alguns países. Eu quero lembrar que na Europa, a Noruega prosseguiu há poucos anos, há 3 ou 4 anos, uma política pública que levou à fusão de vários museus no sentido de lhes dar maior escala, de lhes dar mais meios e mais recursos e poderem operar ao nível territorial. Portanto, é uma possibilidade. Dentro deste leque tão amplo dos tipos de cooperação, iria agora enunciar as vantagens destas cooperações. Num nível, digamos, quase ideal, em que há uma gestão conjunta de alguns dos aspectos da governação dos museus, a principal vantagem é de menores custos e maior eficiência. A gestão conjunta, nomeadamente de reservas partilhadas, almacenes compartidos, a aquisição conjunta de bens e de serviços, a centralização de compras, a própria gestão flexível do pessoal, a reutilização de materiais, a participação do público em financiamentos coletivos, são claramente algumas das virtudes, algumas das vantagens desta cooperação. No segundo grande grupo, encontramos a partilha de conhecimentos, juntar forças, cooperar em programas e projetos, em serviços educativos, partilhar conhecimentos, conectando, fazendo parcerias, cooperações com empresas externas e com universidades e indústrias criativas. E, num terceiro bloco, aquele que é sempre o propósito principal da nossa atuação enquanto profissionais de museus inseridos na sociedade: alargar os públicos e envolver novos públicos. A coordenação programática, os ingressos, as entradas conjuntas nos museus e programas de descontos, ou até mesmo a gratuitidade, os pacotes turísticos e os programas temáticos, programas de aproximação conjunta dos serviços educativos às escolas, o reforço do compromisso social e a própria cooperação com a comunicação social podem ajudar a cumprir este objetivo e dar finalmente maior visibilidade às coleções, aproveitando as políticas de digitalização e de presença na internet, um incentivo ao maior intercâmbio e à mobilidade de coleções e às exposições conjuntas. Passo agora para o terceiro ponto desta minha intervenção, em que darei alguns exemplos de políticas públicas na promoção de redes. Estamos aqui a falar, claramente, de redes induzidas pelos poderes públicos, de redes organizacionais, seja no âmbito nacional, regional ou no âmbito temático. Um exemplo em que participei nos primeiros 10 anos da sua construção, a Rede Portuguesa de Museus, que tinha na sua gênese e continua a ter duas vertentes de materiais, uma como rede de informação e outra como rede física, visando a difusão da informação e o estímulo à comunicação entre os seus membros, e, enquanto rede física, uma maior interconexão entre os museus e a melhoria dos equipamentos através de programas e de recursos, tanto em termos técnicos, como financeiros, como de capacitação. Porque esta é uma questão à qual eu irei voltar, mas que claramente diferencia as redes promovidas pelas políticas públicas, que é o dever de os poderes públicos apoiarem as articulações entre estas entidades e ajudar a promover a comunicação com vista ao
ao fortalecimento das respectivas realidades museológicas. Neste caso em concreto, tratava-se da realidade museológica portuguesa. Ainda, relativamente à rede portuguesa de museus, na coluna esquerda, a minha reflexão sobre algum sucesso que essa rede teve no período ao qual me estou a referir e em que estive envolvida diretamente, tiveram eu penso que podem ser transponíveis, podem ser transferíveis para outras redes. O facto de ter sido criada com base numa investigação preliminar e numa consciência do estado da arte internacional, de ter sido feito um diagnóstico de caracterização da realidade museológica portuguesa com a ajuda do Observatório de Atividades Culturais, com um inquérito a todos os museus portugueses, o facto de haver um programa publicado e uma estratégia muito clara, de haver vontade e decisão política, a par do empenhamento do compromisso técnico, um alto grau de autonomia, a alocação de recursos adequados e um processo participativo envolvendo todos os museus do país que foram chamados a pronunciar-se sobre as linhas programáticas iniciais desta rede. E eu sei que o mesmo acontece nos diferentes países da América Latina, da América Central, mas são os exemplos que conheço melhor, são os europeus, trago-os aqui. As redes territoriais na Europa de caráter geográfico, sobretudo regionais, têm um papel importante em alguns países. Destacaria a Itália, que, com o seu ambiente policêntrico, dividida em regiões administrativas, tem redes de museus com uma grande força e uma grande importância no desenvolvimento museológico dessas regiões, como é o caso, por exemplo, da Lombardia ou da Emília-Romanha. O mesmo se passa na Espanha das autonomias, das comunidades autónomas. Um exemplo que conheço melhor é o do Sistema de Museus da Catalunha, sempre em renovação e que congrega dentro deste sistema redes tanto territoriais como redes temáticas e que atualmente tem um novo plano de museus 2030 em discussão e em implementação e que inclusivamente está a fazer um estudo do impacto social dos seus museus mediante o Barómetro Social de Museus da Catalunha e finalmente em França, onde a relação entre os museus e o património é bastante forte e entre as inúmeras redes existentes destacaria as redes territoriais de arte contemporânea. Trazia aqui mais dois últimos exemplos em termos de redes temáticas. Acho as Subject Specialist Networks do Reino Unido, que são constituídas por museus acreditados com temáticas muitíssimo variadas, em que os profissionais dos museus se congregam em torno de, por exemplo, a temática dos museus de arqueologia, museus do vidro, museus nos transportes, qualquer tema é possível de, se houver interesse e um número de profissionais interessados, criar uma rede de âmbito nacional, com a particularidade de poderem obter pequenas ajudas financeiras da parte do Arts Council England. Uma rede também com caráter temático no Uruguai é a Rede Museus e Educação, constituída por museus de todo o tipo, públicos, privados e mistos, que sobretudo tem por objetivo o intercâmbio de experiências e a reflexão crítica sobre práticas. Terminando estes exemplos, claro que é inevitável falar do Ibermuseus, que começa por se autodefinir não como uma rede, mas como um programa de cooperação entre governos, mas que rapidamente assume o papel, a forma de uma rede intergovernamental que quer contribuir para o fortalecimento das políticas públicas para museus
nos países da Ibero-América e, assim, articular e criar redes para a promoção de políticas públicas no setor. Na Europa, a NIMO, a Network of European Museum Organizations, é uma rede de redes, é uma rede europeia de associações nacionais de museus, um órgão consultivo da Comissão Europeia. Peço só um segundo. Quanto ao último tema da minha intervenção, e porque o tempo vai passando, desafios e tendências da contemporaneidade. Entre os muitos temas, entre as muitas tendências que poderia trazer para aqui, para esta nossa conversa, optei pelo da participação e dos públicos, os novos paradigmas e os novos desafios, muitos outros, a sustentabilidade, a emergência climática, poderiam ser abordados, mas pareceu-me que era o tema que tinha uma relação muito direta com as redes e com o futuro das redes. Em tempos de proliferação da informação e tempos também de desinformação, em que os visitantes passam a ser considerados não apenas como visitantes passivos, mas como usufrutuários, participantes proativos, em que desejavelmente consultamos os grupos da comunidade e temos atenção também às suas necessidades individuais mediante estudos públicos que caracterizem os nossos públicos e em que tentamos programar para atrair os públicos menos representados nos museus. É neste contexto em que os museus são entidades polimorfas e flexíveis que faz muito sentido, quanto a mim, o novo paradigma da democracia cultural. Neste contexto, gostava de trazer ao vosso conhecimento um documento aprovado durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a Carta de Porto Santo, que contém princípios e recomendações para a aplicação e o desenvolvimento do paradigma da democracia cultural na Europa. Está também na vossa bibliografia. Este documento parte do princípio de que é fundamental que a democracia não seja vista apenas como uma dimensão especializada do setor político, mas tem de ser uma preocupação transversal aos distintos setores sociais. Não podemos esquecer que podemos viver num Estado democrático, mas as dimensões e instituições desse Estado podem ser autoritárias. E é neste contexto que a democracia cultural implica uma nova forma de relação entre as instituições e as comunidades, entendendo a cultura como um espaço aberto, valorizando a cultura local e não levando a cultura aos territórios, porque em todos os territórios há cultura. Neste paradigma da democracia cultural, que papel podem desempenhar os decisores políticos? Devem reforçar as condições necessárias, e estas são recomendações da Carta de Porto Santo, para criar planos de ação a longo prazo, para que a cidadania se possa exercer os seus direitos e deveres culturais, valorizando a diversidade cultural, empoderando os cidadãos, dando-lhes voz e poder de decisão, envolvendo-os na criação de políticas culturais e na programação das organizações culturais. Os poderes públicos devem promover o acesso e a possibilidade de participação na produção e na difusão. Devem financiar as organizações culturais para que possam criar as condições para promover estes princípios e promover a participação dos grupos subrepresentados nos museus. Aqueles que se sentem excluídos, aqueles que não vão, que não atravessam a porta. E então, neste paradigma, que papel desempenham as redes e as colaborações? As redes são das estruturas, como vimos, mais colaborativas, horizontais e rizomáticas para poder prestar serviços aos grupos da população mais desfavorecida e poderem estar abertos
a que os seus membros, os museus, fomentem uma governação democrática, processos colaborativos dentro da organização em rede e em que os seus membros participem na implementação de políticas, incluindo políticas de avaliação. Deve-se também assegurar que as próprias equipas dos membros da rede reflitam a diversidade cultural das comunidades que servem. Promover a pluralidade de vozes e de práticas e de interpretação do património e comunicar publicamente os resultados dos projetos e dos processos. E então, chegando quase ao final desta primeira intervenção, como é que podemos encarar o futuro? As redes de museus são estruturas com uma capacidade imensa de se adaptar às mudanças e aos tempos de crise como estes que temos vivido e que ainda estamos a viver. Têm capacidade para se reinventar e contaminar os seus elementos e ser contaminado por eles de forma coletiva e individual. Gostava de deixar, no final da apresentação, esta ideia de que o futuro se constrói por todos nós. Não é o resultado de uma espera passiva por aquilo que está por vir. Mas a construção do futuro implica todos. Implica os decisores políticos, os decision makers, os líderes dos organismos públicos, os diretores dos museus, todos nós profissionais dos museus, os públicos, os amigos dos museus, os mecenas, os professores, os estudantes, os grupos comunitários, a comunidade, toda a sociedade. E ocorre-me nesta fase final da intervenção que há um modelo de museu que me é muito caro, o Museu Proteiforme. O Museu Proteiforme é apontado num documento de projeção do futuro dos museus do Ministério da Cultura de França, a missão Museus de França, Museus para o século XXI. Nesse documento, Museus para o século XXI, são apontados vários modelos de museus e eu fui particularmente sensível a este modelo que se inspira na mitologia grega, em Proteu, e nas várias formas que Proteu tomava. E o Museu Proteiforme, centrando-se na diversidade das suas coleções, na diversidade dos seus públicos e dos seus territórios, e na evolução, na mudança constante das sociedades, na mudança dos hábitos sociais, é um modelo que questiona o próprio conceito de museu, a sua adaptação, a sua adaptabilidade e a sua proatividade nos tempos atuais. Ao mesmo tempo que destaca estas capacidades de metamorfose que o museu tem para se adaptar continuamente às comunidades e à sociedade e à evolução desta sociedade. A meu ver, também as redes, tal como o Museu Proteiforme, tomam constantemente diferentes formas. Formas à maneira das células nos processos biológicos, orgânicas, podem crescer infinitamente, são colaborativas, assumem diferentes formas de colaboração e os paradigmas da participação e da inclusão. Introduzem a complexidade na gestão das políticas públicas, porque é mais fácil gerir estruturas hierárquicas e verticais do que estruturas horizontais, policêntricas e colaborativas. E as redes afirmam-se como grandes transformadores sociais. É por isso que acredito que as redes podem desempenhar, no futuro, um papel muito relevante na transformação social e no sentido de um tempo em que os museus, nesse
futuro que queremos e para o qual estamos a colaborar, possam ser mais colaborativos, flexíveis, polimorfos, inquietos, provocativos, interpelantes, mas também interlocutores e confiáveis. Creio que é para isso que todos trabalhamos e é também nesse sentido que as redes podem ser um utensílio e um instrumento muito útil na direção desse futuro. Muito, muito obrigada pela vossa atenção. Estarei depois disponível no debate para todas as questões que entendam colocar. Clara, muchísimas gracias. En tan pocos minutos nos has dado un panorama muy, muy puntual. Agradecemos muchísimo estos conceptos y este marco conceptual de lo que implica generar redes y alianzas. Creo que independientemente de este tiempo de pandemia que ha sido muy complicado y que sin lugar a dudas el tema de las redes, la vinculación y la colaboración se vuelve en estos momentos más importante que nunca, creo que es un tema que desde las instituciones culturales y los museos es fundamental crear estas redes de colaboración, y creo que todos los que trabajamos en museos estamos sin lugar a dudas obligados a generar estos vínculos en beneficio, efectivamente, no solamente de nuestras instituciones culturales y museísticas, sino en beneficio de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Clara, por este estupendo panorama. Y por supuesto que a los que no hablamos portugués, nos sirvió muchísimo que tu presentación estuviera en español. Obrigada. Pues sin más preámbulo, ahora le doy la palabra a Renata Vieira da Mota. Renata, adelante. Gerardo, muito obrigada. Bom dia, boa tarde a todos. Quero fazer mesmo um agradecimento especial ao convite do Ibermuseus, na pessoa do Gerardo, mas também mencionando aqui a Mônica, a Vanessa e toda a equipe, e falar da minha imensa honra e satisfação, de estar aqui nessa sessão de abertura, compartilhando aqui com a Clara Camacho, que acompanho aí como profissional de museus desde sempre, as pesquisas que ela vem realizando, em específico, nesse contexto do sistema e redes de museus, mas não só, e os demais colegas aí do curso. Eu também vou falar em português agora do Brasil. Infelizmente, eu não tive essa ótima ideia da Clara de poder traduzir a apresentação, que acho que ajudaria aos que não são falantes de português nativos a acompanhar um pouco melhor, mas eu vou falar devagar e aí vão indicando no chat alguma dificuldade de compreensão aqui da minha fala ou de algum termo específico, tá? Podem ir aí indicando. A Vanessa está aqui me ajudando a passar a apresentação. Vanessa, por favor, pode passar para o próximo slide. Queria só, claro, começar aqui, pelo título que eu propus para a apresentação, construir e trabalhar em rede no contexto de crise. Acho que aí a intenção foi trazer duas palavras, redes, crises, redes, claro, como mote aqui deste mini curso do Ibermuseus, em que a gente pôde aí contar com uma fala excelente e muito estruturada da Clara, que nos ajuda nessa compreensão desse contexto das redes no âmbito museológico, que tem aí uma trajetória importante e um conjunto de iniciativas enormes, e também no Brasil, que vai ser objeto de uma menção rápida aqui na minha fala,
como eu imaginei que a Clara faria, né, essa exposição excelente, trazendo, né, esse repertório, essas referências que são fundamentais para a nossa reflexão aqui, eu tomei a liberdade de trazer uma dimensão de prática, né? E muito das práticas diárias, né? Talvez porque nesse momento, né, eu estou na direção executiva de 2 museus importantes aqui em São Paulo, né? E que integram o sistema de museus do governo do estado de São Paulo, né? Então, meu cotidiano tem sido muito mais ligada a uma dimensão executiva, né? No contexto destes 2 museus, né? Mas também na perspectiva que eu acho que importa e que eu pessoalmente gostaria de trazer aqui para este diálogo, que diz respeito a este contexto de crise da pandemia, mas de crises no geral, né, do mundo contemporâneo, né? Eu acho que, de novo, a crise da pandemia de Covid-19 explicitou, acelerou também na perspectiva das nossas atenções, né, como profissionais de museus em relação ao diálogo, né, das nossas instituições e de nós como profissionais em relação a este contexto de crises da contemporaneidade, né? Então, redes e crises aí, né, são as 2 palavras que eu gostaria de trazer aí como norteadoras da nossa conversa hoje, que, como disse a Clara, o tempo passa rápido, então, né, de fato, acho que sempre há muita coisa como desejo de compartilhar, né, mas, de fato, diante do tempo disponível, é uma síntese, né, e também fico depois à disposição para os diálogos que virá a seguir na sessão de hoje, mas também nos próximos dias. Vanessa, por favor, o próximo. Então, o eixo norteador da nossa conversa, né, essa perspectiva, de fato, de focar uma dimensão da prática cotidiana dos museus, na perspectiva do trabalho com as comunidades, neste contexto da pandemia de Covid-19 e na perspectiva do engajamento cívico e do impacto dos museus para o desenvolvimento local, né? Como vocês viram nas referências bibliográficas, né, eu trago como documento fundamental, né, de apoio aqui a esta minha apresentação, o Guia para Governos Locais, Comunidades e Museus, né, que foi desenvolvido pelo ICOM em conjunto com a OCDE, né, que tem sido, para mim, um documento mesmo de reflexão e de orientação dos meus trabalhos, né, neste contexto que eu estou mencionando aí de crise, né, e a partir dessa perspectiva de uma ação que também conforma aí minha trajetória, né, porque também atuei como coordenadora do sistema de museus aqui em São Paulo e atuo, né, de forma permanente na perspectiva do diálogo e da colaboração no âmbito das políticas públicas, né, em diferentes contextos, né, mas então também nessa perspectiva da atuação dos museus em rede, né, que informa aqui também as nossas discussões. Vanessa, por favor, o seguinte. Então, eu queria um pouco, nessa maior liberdade que eu estou tentando trazer aqui para esta fala, né, que diz respeito também a gente abrir diálogos e também espaço para as dúvidas, né? Porque, como a Clara bem mencionou, né, a construção de redes é uma construção complexa, né?
e permeadas de permanentes dúvidas, né? Então, nessa perspectiva atual, né, de tempos tão difíceis, né, eu queria mesmo começar aqui, né, que talvez vocês possam colocar aí no chat, um pouco como que você está se sentindo hoje, ou cada um de vocês aqui, né? Não hoje, nesse exato momento, mas hoje nessa perspectiva do contexto atual, né, que eu comecei mencionando, né, que é um contexto atual que é permeado, atravessado, informado a partir de uma perspectiva de crises, né, e desta crise da pandemia em particular, né? Então, eu sei que todo mundo fica um pouquinho tímido, né? Mas também preparando aí para os próximos dias, né, que a gente também vai ter uma sessão mais prática, né? Eu queria mesmo que vocês colocassem, né? Eu acho que é um momento também aqui de a gente compartilhar, né, e construir aqui o nosso diálogo, tá? Então, vão colocando, né? Eu vi aí que alguém já colocou com esperança de uma nova perspectiva, preocupada, né? Com muita esperança e ânimo, né? Então vão também observando aí uns aos outros nessa perspectiva de como você se sente, porque diz respeito também a uma dimensão de conexão, de nos conectarmos, né? Que é uma dimensão fundamental quando a gente fala também a nos dispormos, né, a um trabalho em rede. Vanessa, por favor, o próximo. E a minha pergunta tem uma motivação também, né? E aí um dos meus chapéus, né? Como a gente fala aqui em português, enfim, uma das minhas atribuições atuais é estar, né, com muita honra na presidência do ICOM Brasil, né? Que é a seção brasileira do Conselho Internacional de Museus, né? O ICOM como essa grande rede museal internacional de profissionais de museus, instituições museais, né, tem essa característica híbrida, né, mas principalmente, né, eu tenho conformado a minha atuação do ICOM Brasil muito a partir, né, dessa perspectiva do ICOM como essa grande rede de profissionais de museus e, portanto, a minha atuação e meu sentido de responsabilidade perpassa muito por essa dimensão de atenção, né, com estes profissionais, né? E aí, claro, logo no início da pandemia, né, nos vimos ali absolutamente surpreendidos, atônitos, né, preocupados, né, que acho que é uma das palavras que apareceu aqui no chat também, né, e como o ICOM Brasil, né, a junta diretiva do ICOM, né, nos perguntamos o que a gente deve, né, o que podemos fazer em relação aí à nossa rede, né? E uma das ações, né, que fizemos foi exatamente uma pesquisa, né? Naquele momento muitas pesquisas estavam sendo realizadas, mas nenhuma pesquisa com foco nos profissionais e no setor museal aqui no Brasil, né? Então, decidimos que seria importante, e aí depois na apresentação tem o link da pesquisa que está disponível totalmente, os dados inclusive abertos no site do ICOM Brasil, mas entendemos aí no desenvolvimento da pesquisa que, na verdade, a gente teria que se desdobrar em 2 ou 2 ciclos de pesquisa, né? Então, um primeiro ciclo que foi focado nos profissionais de museus brasileiros, né? E a gente teve um retorno, uma taxa de resposta muito significativa, com a participação de mais de 1.000 profissionais brasileiros que responderam à pesquisa, né? E entendemos também que o impacto da pandemia também nos trouxe, né, essa aceleração na perspectiva de uma necessidade
de discutirmos futuros, né? E aí também numa perspectiva de diálogo nessa construção com os públicos de museus, né? Então, acabamos fazendo 2 ciclos de pesquisa, um com foco nos profissionais e outro aberto aos públicos de museus, né? Ou seja, todos aqueles que tivessem interesse, né, de responder uma pesquisa, né, que trazia essa reflexão em torno do futuro dos museus. Pode seguir, por favor, Vanessa? Então, estou vendo aí que temos no chat muito... Estou olhando aqui só no chat agora, tem uma certa dificuldade das pessoas compreenderem o português, vou tentando falar o mais devagar, despacio que posso. Infelizmente, mi portunhol não é buena o suficiente para falar com vocês, mas claro que também me interrompam mesmo e a gente pode retomar e depois talvez eu possa ficar aqui com o compromisso de traduzir essa apresentação e aí também fica uma versão em espanhol disponível, né? Mas das palavras que eu pude aqui verificar, né, que vocês foram colocando no chat, né, várias são coincidentes, né, com as palavras que surgiram na pesquisa do ICOM Brasil, né, porque a gente, de fato, achou que era importante a pesquisa começar, né, com um acolhimento, né, na forma de um diálogo com esses profissionais, para depois, de fato, ir para as perguntas específicas, né, de como que esses profissionais estavam atravessando esse período da pandemia e aí com informações mais objetivas em relação à questão da situação profissional, né, as dificuldades que estavam encontrando nesse momento, enfim, que é o foco principal das diferentes pesquisas que a gente tem visto aí neste período de pandemia, né? Mas a gente acabou chamando o relatório final dessa pesquisa de dados para navegar em meio às incertezas, né? Essa incerteza que eu compartilho aqui como profissional, né? Pessoalmente, para mim, né? Falando um pouquinho como eu me sinto, é um momento de enorme ansiedade, né? E toda essa também relação com as telas, para mim, pessoalmente, tem sido muito difícil, né? Esse trabalho e essas falas, né? Que a gente não vê, e então, por tantos diálogos, né? Eu que sempre fui uma, né, profissional de construir, né? Muito no âmbito participativo, público, para mim, de fato, é muito difícil, às vezes eu me perco mesmo, mas aí temos aí, como respostas desses profissionais brasileiros que imaginam que é coincidente que, como muitos de vocês se sentiram e ainda se sentem, né, ansiosos, sobrecarregados, angustiados, cansados, desestimulados, desesperançosos, mas também eu vi aqui no chat o Júlio colocou entusiasmado, entusiasmo, também aparecem, né? Não dentre as palavras mais mencionadas, mas também um sentido, né, de otimismo ou de desejo de construir esse futuro, que eu também entendo que é um sentimento importante aqui entre nós. Vanessa, por favor, que o tempo está passando bem rápido, então não vou me deter muito, mas eu quis trazer esses elementos um pouco como um aquecimento, mas também, né, um estabelecimento de relacionamento nesse diálogo que eu proponho aqui para vocês, mas também, claro, que contar, né, desse percurso, porque há uma mudança muito significativa também no direcionamento da minha atuação profissional relativamente à ação nos museus que eu estou trabalhando hoje, né? Isso, eu quero dizer, em específico, se relaciona com uma perspectiva de fato, né, de uma afirmação quanto à necessidade, né,
Acho que a Clara trouxe alguns elementos dela de reflexão em relação aos futuros, né, e as tendências e os desejos também da Clara em relação a esses futuros, né, e então como tendência e como futuro, mas como ação, né, que eu já vejo neste percurso e vou compartilhar alguns exemplos, né, para trazer esse ponto, diz respeito muito a uma dimensão dos museus orientados a um trabalho em redes locais, engajados, e com um trabalho muito vocacionado aos impactos locais, né? Então, essa mudança, né, é uma mudança importante que diz respeito também a muito dessas discussões e do trabalho que esta diretoria e este Conselho do ICOM Brasil vem realizando, né, que aí, nesse slide, tem uma síntese, né, que diz respeito, em especial, a um documento que a gente acabou divulgando no Dia Internacional de Museus de 2020, né, em que a gente trazia, né, essa reflexão em torno da necessidade de reconfigurar a experiência museal para a comunidade, na comunidade, com a comunidade, de forma socialmente inclusiva e economicamente sustentável, né? Então, esse compromisso, né, que surge muito fortemente a partir, né, do contexto da pandemia, mas que é uma construção, né, na perspectiva da América Latina, né, pelo menos, né, há 50 anos, né, a dizer, se formos olharmos como marco, né, a Mesa de Santiago do Chile, né, que no próximo ano completa 50 anos, né, mas esse compromisso, né, da museologia e dos museus latino-americanos com a função social dos museus, né, mas que também se conforma neste percurso histórico muito nessa perspectiva da relação e da construção de redes com os seus territórios, com as comunidades, né? E aí a gente começou a elencar e estruturar uma reflexão em torno aos caminhos que devemos tomar nesta construção, né? E aí diz respeito a essas 4 dimensões: rápida resposta, cuidado, coragem e bem comum, né? Eu não vou me deter aqui, né? É mais um contexto que informa esta minha fala, mas também essa discussão em torno desta orientação da ação dos museus em relação às comunidades que integram, né? Então, queria passar para o próximo. E aí, retrocedendo um pouquinho, né, mas nesse diálogo importante em relação ao tema específico do minicurso, que é a questão da construção de redes, né, não poderia deixar de mencionar, né, a implementação do sistema de museus no Brasil, né. Acho que a Clara também mencionou, Vanessa pode seguir para o próximo. Enfim, diferentes experiências no mundo, né, na constituição de sistemas e redes, né? Acho que Clara também já trouxe um pouco essa distinção, né, em termos conceituais, né, de sistemas e redes aqui no Brasil, né, vai se conformar a partir da perspectiva da criação de sistemas, né? Mas daí muito também se falou, desculpa, acho que tem alguém que pediu a palavra, Carla, e aí também aqui a apresentação, ela correu um pouquinho, se a Vanessa puder passar para essa é o slide. Não sei se a Carla quer fazer algum comentário.
Bom, acho que talvez não, vou seguir aqui. Então, o que eu queria, né, trazer aqui também como contexto, né, que informa a partir de onde eu estou falando, né, a organização do setor museológico brasileiro é uma organização robusta, né, com resultados muito significativos, recentes, né, vale dizer, né, e é um trabalho que começa, né, já nos anos 1990, né, mas que, de fato, tem os avanços e as conquistas concretas a partir do início dos anos 2000, né, e aí temos essa cronologia, né, que indica, né, a sucessão de ações que levaram à consolidação do setor de museus aqui no Brasil, de forma a termos hoje uma legislação específica, um marco regulatório específico, que é o nosso Estatuto de Museus, né, essa lei 11.904, né, que a gente chama aqui de Estatuto dos Museus, né, mas também uma instituição própria, federal, né, responsável pelos museus brasileiros, né, que tem uma responsabilidade específica em relação à gestão dos museus nacionais aqui no Brasil, que é um conjunto de 30 museus, né, mas também e principalmente pelo desenvolvimento das políticas públicas para o setor museológico brasileiro, né? E não preciso dizer que é um momento em face, né, do governo atual brasileiro, que tem sofrido vários retrocessos e, em parte, riscos, né, institucionais, né, em que a comunidade brasileira está atenta, né, e buscando, né, garantir, né, que este bonito e importante processo de estruturação do nosso setor possa avançar, né. Destaco em específico, né, aí toda uma dimensão bastante participativa desse processo, né? Então, para chegar até, né, o Estatuto de Museus e a própria criação do Instituto Brasileiro de Museus, né, a gente tem ali, né, o desenvolvimento da Política Nacional de Museus, a realização das Semanas Nacionais de Museus e, principalmente, a realização dos fóruns nacionais, né, como esses espaços coletivos de debate para a construção da política setorial de forma participativa, né? E neste percurso, né, é importante mencionar a própria criação do Sistema Brasileiro de Museus, né, como aí esta articulação específica dos museus brasileiros a partir, né, da tutela do ente estatal, né? Então, só para, né, contextualizar também aqui no Brasil como se deu essa estruturação, pode seguir, Vanessa. Então, a institucionalização de um sistema de museus no Brasil veio atender a uma antiga demanda do setor museológico de constituição de uma ampla e diversificada rede de parceiros que contribuam para a valorização, a preservação e o gerenciamento do patrimônio cultural brasileiro. O sistema é uma rede, né, e aí também há uma questão, né, de um debate longo aqui no contexto brasileiro, né, em relação, né, à própria perspectiva da atualização do sistema numa perspectiva de rede, tal como a Clara apresentou, organizada e constituída por meio de adesão voluntária das instituições
e visa a coordenação, articulação, mediação, qualificação e cooperação entre museus brasileiros, e fazem parte, ou podem fazer parte do Sistema Brasileiro de Museus, mediante a formalização de instrumento hábil, os museus públicos e privados, instituições educacionais relacionadas à área de museologia, né? E aí vale mencionar que o Brasil tem um conjunto importante de quase 30 cursos de museologia em diferentes regiões do país e outras entidades afins. O Sistema Brasileiro de Museus tem a finalidade de promover a interação entre os museus brasileiros, o registro e disseminação dos conhecimentos do campo museológico, a gestão integrada e o desenvolvimento das instituições, acervos e processos museológicos e o desenvolvimento de ações de capacitação, documentação, pesquisa, conservação e difusão entre as unidades museológicas que integram o sistema, né? Então, um pouco trazer aí, né? E aí, esses elementos que eu apresento aqui, né, constam, né, do próprio decreto, né, que criou o Sistema Brasileiro de Museus, né, mas só para contextualizar como isso foi configurado aqui no contexto brasileiro. Pode seguir, por favor. E aí, queria trazer um pouquinho, né, o segundo elemento aqui, né, da minha fala, né, que é a dimensão de crises, né, e aí muito na perspectiva de que são crises no plural mesmo, né, e que nos colocam, portanto, um conjunto de desafios muito significativos, né, como profissionais e gestores de museus, né. Pode seguir, Vanessa, por favor. Então, que crises, né, são essas que a gente está falando, que a gente tem que lidar, né? É um arco grande, né, o que pressupõe muitas vezes uma necessidade de escolhas, né? A gente está, claro, falando a partir da pandemia de Covid-19, né, que ainda a gente está atravessando, né, e que ainda nos coloca numa situação de atenção, mas também a gente está falando de crises que também estão muito visibilizadas, né, nas discussões nacionais e internacionais, né, como a questão da mudança climática, dos fluxos migratórios, das ameaças aos povos originários, mas também dimensões mais de cunho político, né, ligadas à questão de revisionismo, negacionismo, das democracias em risco, né, e também desses impactos, né, todos ligados à questão de um crescimento da desigualdade, né. Então, se falamos, né, numa perspectiva de um desejo coletivo, né, de avanços para a melhoria, né, do mundo, né, e, na verdade, a gente tem visto retrocessos importantes, e nos nossos contextos, em específico latino-americanos, né, com preocupação crescente, né, e também os próprios riscos, e aí uma dimensão de politização das questões ligadas a direitos humanos, né? Então, esta é uma lista geral, não, né, que não pretende de forma alguma, né, contemplar todas as crises, mas, de fato, apenas para explicitar, né, esse arco grande, importante, de crises que estamos vivenciando neste momento, né, e numa reflexão, de certa forma, né, de como as redes talvez possam ser, de fato, né, mecanismos importantes, né, para a gente fazer frente a este contexto de crises, né? Então, pode seguir, Vanessa, por favor. Então, tentando apenas criar aí alguns conjuntos, né, relacionado a essa dimensão de uma era de crises, né, a gente, claro, pode trazer aí em 3 grandes conjuntos, né,
a questão da pandemia, né, que, como eu disse, é um ponto ainda de atenção específico e que certamente demandará, né, muita reflexão, estudos, compreensão, né, do que passamos e do que vamos ainda passar, né? Acho que isso informa de forma significativa, né, a nossa própria ação nos museus, né? Uma crise humanitária, né? Então a gente tem aí a dimensão dos fluxos migratórios, e há diferentes museus que trabalham com este conjunto de questões, e um terceiro grupo, né, ligado à questão das democracias em risco e as questões das representações, né? Então, só um pouco um desejo, né, de criar grandes grupos, né, para orientar a nossa reflexão aqui. Então, pode seguir, Vanessa, por favor. E aí, já trazendo aí uma dimensão mais de olhar a experiência na ponta, né, a questão mais da prática diária dos museus, né, eu trouxe aqui 3 exemplos, né, de respostas dos museus brasileiros à pandemia de Covid-19, né, muito nessa perspectiva desse diálogo, né, das dúvidas, né, da construção conjunta. Então, acho que é interessante a gente olhar, né, essas respostas, né, que aí talvez possam trazer elementos para o nosso diálogo, mas para a nossa reflexão, né, em relação à ação dos museus hoje. Vanessa, por favor. Então, de forma geral, as respostas, né, dos museus, eles se orientaram, né, em um grupo ligado à questão do digital, né, que também bastante tem se debatido, né. Não é esse eixo que me interessa aqui nessa breve conversa a gente poder dialogar, né, mas é um ponto importante para trazer aqui como atenção, né. E um segundo eixo ligado aí às ações comunitárias, né, que daí é o eixo, né, que em específico eu estou pretendendo dialogar aqui. Pode avançar, Vanessa? Então, trago um primeiro exemplo do Museu da República, né, que é um museu federal, né, localizado no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né. E o Museu da República é um museu que vai ficar, em grande parte do período da pandemia, fechado, né? Os museus federais aqui no Brasil, eles, né, tiveram um período longo aí de fechamento nesse contexto da pandemia, né? Mas eles vão se abrir, né, para essa iniciativa de receber, né, enfim, a população do Rio de Janeiro para a vacinação, né? Então, o museu se abre como esse espaço de um posto de vacinação, né? Se colocando diretamente, né, a serviço ali da comunidade do governo do Rio de Janeiro, né, mas trazendo, né, para dentro, né, essas discussões ligadas à questão da própria pandemia, né, e muito nessa perspectiva de um engajamento, né, com a comunidade, essa perspectiva de um engajamento, né, que eu mencionei ali no início, numa dimensão cívica, né, que é uma ação que se fez ali como um chamado importante para os museus aí neste momento, né? Então, aí são algumas imagens, né, desse momento em que o museu se viu ali com filas, né, de pessoas para serem vacinadas, né? Lembrando que também aqui no Brasil teve um contexto muito politizado ligado à questão da vacinação, né? No início, né, o governo federal, né, não prontamente se mobilizando à obtenção das vacinas, né, e mais do que isso, né, numa discussão muito ligada a uma dimensão de negacionismo mesmo, enfim, todas essas dimensões políticas, né? Então, essas imagens, né, que parecem ser
uma ação banal, quase simples, né, de um museu, de uma ação do museu, né, elas, na verdade, se revestem dessas diferentes discussões e da forma que os museus se colocam na perspectiva desses debates contemporâneos, nesses contextos de crise, né, como orientadores da sua própria ação, né, e em diálogo, né, com os contextos locais em que atuam, né. Então, se a dimensão ligada à questão de saúde é a dimensão mais importante, né, o que podemos fazer, né, em relação a isso, a partir da nossa institucionalidade, a partir da especificidade da nossa ação museológica, né? E aí importa, sim, né, ver aí uma ação do Museu da República, um museu federal relevante, recebendo aí a população para vacinação. Pode seguir, Vanessa, para o próximo? Renata, solo señalar que estamos sobre el tiempo. Ah, tá bom, desculpa. Como eu falei, eu não estou muito boa para essas falas aqui online. Vou tentar correr e depois fico à disposição para o diálogo. O segundo exemplo que eu queria trazer aqui é do Museu Casa do Bumba em Movimento, Raízes de Jericinó, que é um museu também localizado no Rio de Janeiro, mas nesse caso na periferia do Rio de Janeiro, um museu, né, com características de museu comunitário, né? E aí então a gente daí vai se aproximando também para uma tipologia de museus que também eu acho que é importante destacar aqui, né? E, de novo, né, diz respeito a esta relação, né, deste museu Raízes de Jericinó no contexto da pandemia, né? E aí eu vou ler rapidamente aqui, para não me estender muito, né? Uma das integrantes do museu, né, ela vai dizer que o maior desafio na pandemia não é a mobilização para o combate do coronavírus, mas a falta de abraço. Aqui neste museu, temos a questão do afeto como muito importante dentro do território, né? Então, como se estabelece, né, nesse contexto da pandemia, essas relações, né, com a comunidade, numa perspectiva de acolhimento, de atenção, né, que orientam aí a ação. Pode seguir, Vanessa? E aí o Museu da Amazônia, né, porque também apontando aí para um outro contexto regional de um museu aqui no Brasil, que vai realizar a exposição Pandemia e Território em memória às vítimas indígenas mortas por Covid-19, né? Então, essa relação também muito próxima com o território, né? Realizado também de forma coletiva, né? Por esse Museu da Amazônia, que está localizado numa área de preservação importante na cidade de Manaus. O próximo, por favor, Vanessa. E aí, um exemplo do Museu da Língua Portuguesa, né, que eu estou aqui atualmente na direção, né, que é um site, na verdade, que foi criado no museu. Naquele momento o museu não estava reaberto ainda, né, que foi um site em que foi proposto como uma ferramenta para ritualizar, expressar, comunicar a dor das perdas, né, e do desalento neste momento de pandemia, né? Então, um site que agrega aí contribuições, exercícios de escrita ou de compartilhamento de fragmento de textos, né? Mas que diz respeito, na verdade, à criação de uma rede de apoio, né? Ou a indicação de redes de apoio a essas pessoas, né? Que a partir da sua conexão com os museus, né, compartilham esse momento de dor e, ao mesmo tempo, estão buscando aí possibilidades de acolhimento, né? Então, o museu também fez aí uma articulação, Vanessa pode seguir para o próximo, com um conjunto de profissionais e de instituições, né, que possam também, nessa rede específica de articulação a partir do museu, né,
proporcionar este acolhimento, né, relativamente à questão das perdas e do luto, né, lembrando que aqui no Brasil, né, a gente tem aí um número muito alto, né, de mortos em função da pandemia, né, em torno ou mais de 600 mil mortos, né, neste período. Pode seguir, Vanessa? Então, é uma ação, né, que vai se constituindo, né, nesta rede temática específica ligada à questão do luto, mas também nesta articulação do museu com o território, né, que se desdobram aí em diferentes ações, né, em diálogos, em lives, mas também em ações educativas, em saraus que acontecem agora, que o museu está reaberto presencialmente, em exposições, né, como esta exposição Viva a Palavra, né, que, na verdade, a partir desses textos que foram incorporados aí no site do projeto, né, ilustradores, né, fizeram aí uma produção específica, né, que hoje essas ilustrações estão expostas no próprio museu, né? Pode seguir. Então, essa articulação, né, com o território que eu queria trazer, né, a partir, né, dessa conexão do museu com esse momento de crise da pandemia, né, que daí gera uma possibilidade de um conjunto de articulações, né, com redes, com instituições no território em que o museu está inserido, né, e esse aprofundamento, né, é importante na perspectiva dessa constituição de rede específica. Pode seguir, Vanessa? Agora eu estou preocupada com o horário. E aí, sigo aí para o último tópico, né, que eu vou trazer, então, listar os elementos que eu entendo que importam aqui para o nosso diálogo, né, muito nessa chave específica de uma atenção dos museus relativamente à dimensão dos contextos locais, né, e, em específico, a uma dimensão de desenvolvimento local, né, tendo aí muito como referência, como eu mencionei, aí o próprio guia elaborado pelo ICOM e a OCDE, né, que traz aí essa dimensão de governos locais, comunidades e museus, né? Então, acho que mais do que tudo, né, acho que aqui na minha fala, eu quero trazer, né, este movimento de atenção dos museus nas suas práticas diárias e nossos diálogos também, enquanto profissionais de museus, para essas potencialidades e desafios dos museus na perspectiva do desenvolvimento local, né, e aí, em específico, procurando trazer essas experiências, esses projetos que foram realizados aí no contexto da pandemia, né? Então, que vai ser objeto também da nossa sessão prática, né? A ideia é trazer essas discussões a partir dessas experiências que temos vividos aí nos tempos recentes. Pode seguir, Vanessa? Então, é muito trazer essa perspectiva em que de uma era de mudanças, né, que a gente tem vivido historicamente, de fato, se constitui uma perspectiva de mudança de era, né, e eu acho que, de certa forma, a pandemia reforça, né, essa mudança de paradigma, né, e aí a partir de quais premissas, né? A premissa de rápida resposta, né, que é algo que surgiu também lá no documento do ICOM Brasil, né, que eu passei rapidamente, uma premissa de princípio comunitário, compromisso com o desenvolvimento local, né, e a colaboração entre governos e setores locais, né. E de que forma, né? Na forma de redes locais de colaboração intersetoriais, né? Então, se a Clara pôde trazer, né, de forma muito estruturada, acho que diferente aqui da minha fala, que está mais desestruturada, né? Toda uma perspectiva da conceituação, né, e da constituição de diferentes redes no contexto
museológico, né? Tanto da perspectiva de redes institucionais afins e redes de profissionais, né? Vale dizer que é uma perspectiva de redes intersetoriais, né? Ou seja, os museus localmente falando com instituições de diferentes setores e diferentes naturezas, né? Talvez essa dimensão do recorte específico local, muito olhando com atenção e priorizando o diálogo com o território, né? E os agentes que atuam nesse território na perspectiva da constituição dessas redes, né? É muito essa perspectiva que entendo que o guia nos traz, mas que também essas experiências recentes nos trazem, né, como potência e possibilidade para conformar nossas ações, né? E também numa perspectiva de autoridade compartilhada e relações horizontais, que é uma perspectiva que já conforma conceitualmente as redes, né, mas que na ação, né, é fundamental, ainda mais quando a gente fala numa perspectiva de colaboração intersetorial e uma dimensão de cidadania ativa e ação social, né, que é uma dimensão desse vocacionar os museus na perspectiva dos serviços prestados aos cidadãos, né, mas também inseridos, né, numa ação cívica, tal como eu mencionei a experiência do Museu da República com a vacinação, né? Parece que é uma ação, de novo, simples, mas é uma ação que está imbuída dessas perspectivas. Pode seguir, por favor? Renata, E os museus em rede... si pudiéramos ir concluyendo. Sim, sim, última, desculpa, Gerardo. Gracias. Enfim, último slide aqui, né? Depois só teria um fechamento mesmo, buscar novas formas de demonstrar o impacto dos museus no desenvolvimento local e seu papel como agentes de mudança econômica e social, né? Então, essa mudança de paradigma. O papel social dos museus não se desenvolve a partir de uma discussão teórica, mas de práticas estruturadas diárias, né? Então, também essa defesa na perspectiva de que, claro, né, a discussão conceitual e teórica é fundamental, né, como referência, mas o papel social ele é construído nessa prática diária. Os museus integram a sociedade e suas comunidades, não são observadores externos, né? Então, os museus se colocarem, né, nesses contextos, cooperação e colaboração entre museus, mas principalmente com governos e sociedades locais. Então, essa questão intersetorial que eu chamei a atenção é importante e se relaciona com esse tópico. Promover ativamente a transformação das estruturas organizacionais internas com maior diversidade, horizontalidade e representatividade, né, um ponto que não trouxe ainda aqui, que é essa construção a partir de dentro, né, a gente tem que olhar as nossas estruturas internas para que a gente possa conseguir realizar uma ação externa de forma horizontal e compartilhada, isso tem que começar de dentro, construir alianças e atuar sem medo, na escala do possível, mas sem retroceder, né? E aí a dimensão de coragem, né, que está também naquela carta do ICOM Brasil, né, em que a gente tem que se lançar, né, às dúvidas, aos desafios, né? De certa forma, aqui também, né, um pouco da minha fala não muito estruturada, me desculpem mesmo em relação ao tempo, Gerardo, é também porque é um momento que, como eu brinco, eu tenho muitas convicções na perspectiva da função social do museu, da ação pública, mas muitas dúvidas nesta construção, mas entendendo que o contexto do trabalho em redes é um contexto que ainda se sustenta, né, como referência e como potencialidade, mas que esta ação em rede ela tem que se estruturar
fundamentalmente, né, para uma efetividade necessária no contexto de crise atual, a partir de um olhar nosso mais local, né, e nessa perspectiva intersetorial, né, nessa conformação em relação dos agentes locais que conformam os territórios em que atuamos localmente, né. Então, eram um pouco esses elementos que eu queria trazer, agradecer a oportunidade e aí na expectativa aí do nosso diálogo que vem a seguir. Obrigada. Muchísimas gracias, Renata. El que hayas hablado tan pausadamente y con tanta claridad nos ha dado la posibilidad de poder entender perfectamente estos conceptos que nos has compartido. Sin lugar a dudas, la experiencia que nos compartes sobre el trabajo de los museos con las comunidades en este contexto de la pandemia en Brasil, sin lugar a dudas es fundamental para conocer una nueva perspectiva con un enfoque absolutamente social, comunitario, como parte no solamente de preocuparnos por la difusión de nuestras colecciones, sino de preocuparnos por estos grandes problemas y desafíos, no solamente nacionales, sino internacionales. Creo que es un gran valor el que hoy nos has compartido de cómo el museo mira no solamente hacia su interior, sino hacia estos problemas que sin lugar a dudas tenemos que atenderlos de diferentes medios. Creo que vimos dos perspectivas muy interesantes, una mucho más institucional que nos presenta Clara y una mucho más local, que es la que nos has presentado tú. Hay una pregunta ahí que quiero compartir. Dice, hay muchos comentarios que agradecen a ambas ponentes. Y para Clara, si puedes indicar ejemplos de redes exitosas entre museos y universidades, pensar en alianzas con resultados concretos, además de intercambio de conocimientos en seminarios y reuniones. Obrigada pela pergunta. Talvez o exemplo mais maduro de uma rede de museus universitários é exatamente aquele que conheci recentemente do Brasil. Eu não sei se quem fez a pergunta se é do Brasil, se é de outro país, mas a minha experiência recente no Fórum de Museus Universitários e o contacto com a plataforma digital da Rede de Coleções e Museus Universitários do Brasil foi realmente uma experiência muitíssimo positiva e que me mostrou uma forma, eu diria, muito avançada de partilha de conhecimentos sobre as coleções, sobre os museus existentes e uma verdadeira rede nacional, enfim, além das redes de museus universitários estaduais que também existem no Brasil. Neste momento, em Portugal, há um movimento muito interessante em curso, que é exatamente o movimento Universidade-Cultura. O segundo encontro Universidade-Cultura em Portugal decorreu exatamente na semana passada, aqui em Lisboa. O primeiro tinha sido organizado pela Universidade do Porto e tem um âmbito mais vasto do que apenas o das redes de museus universitários, sendo que estas universidades têm os seus museus, mas avançam num sentido que eu sei que também existe em algumas universidades brasileiras, com franqueza não conheço a situação noutros países, de um conjunto grande de parcerias entre as instituições de cultura e as universidades. Portanto, é realmente um mundo
que está em movimento, com coisas a acontecer e a que convém estar atento, enfim, além das redes mais clássicas, digamos assim, a nível internacional, o próprio Comitê de Museus Universitários do ICOM, o Excite a nível internacional, mas creio que estes exemplos que acabei de dar seriam, para mim, os que têm uma maturidade mais significativa. Excelente, Clara, muchas gracias. Hay una reflexión que creo que puede ser una pregunta muy interesante para Renata. A partir del contexto actual, ¿cuál es la mejor forma de trascender la interacción física entre los artefactos museográficos y el público? Olha, Gerardo, não sei se compreendi bem a questão, é uma questão também ampla, né? Mas trazendo um pouco os elementos que eu procurei levantar aqui para o debate, né? Acho que é importante uma reflexão e uma ação nossa, muito a partir do que você mencionou no seu comentário após as apresentações, né? De uma atenção dos museus, né? Não somente às dimensões tradicionais, né, da ação museológica, né, de preservação, documentação, né, que permanecem, né, como ações constituintes das nossas especificidades, né? Mas, de fato, para o movimento necessário dos museus, né? Por uma ação, de fato, mais com um olhar atento, né, aos públicos, né? Que é um debate que vem acontecendo no campo museal já há bastante tempo, mas aqui especificamente menciono a essa dimensão do território, ou uma dimensão com as comunidades, e aí também esse debate pode ter diferentes nuances, né? Então, essa atenção, né, de uma dimensão da comunicação museológica, né, e da exposição e da comunicação dos artefatos, né, com este olhar, né, ligado a como isso se comunica aos contextos locais, né, e a partir de que recortes podem ser estabelecidos interpretações, narrativas, temáticas em relação às exposições, a partir desses artefatos, é fundamental na perspectiva desses diálogos que pretendemos constituir com os nossos públicos, né, e não públicos também, né, que vale dizer, é um aspecto importante, e aí a Clara trouxe o tema da democracia cultural, né, que é um tema fundamental para a discussão hoje, né, no que diz respeito também à própria relevância dos museus na contemporaneidade, né, mas, de fato, também nessa escolha, né, nessa eleição da forma que trabalhamos a comunicação dos nossos artefatos, também nessa perspectiva com que e com quem nos articulamos, né, para a constituição dessa ação institucional em rede que também estamos discutindo aqui, né, que eu apresentei a partir de uma perspectiva de uma ação que possa ter potência na medida em que a gente vocacione, né, uma articulação em redes locais, né? Então, não sei se exatamente eu respondi, mas acho que são alguns elementos aí que podem ajudar nessa reflexão. Gracias, Renata. Pues ya para cerrar, yo le pediría nada más a María Miguel Lucas si pudiera compartir
esta pregunta para Renata. Adelante, María Miguel. Olá, eu espero que os colegas espanhóis consigam acompanhar o meu português, para não correr o risco de falar em portunhol também. Eu gostei imenso da experiência que a Renata partilhou de terem utilizado o Museu da República como local de acolhimento de vacinação. Achei uma experiência fantástica e com grande potencial para acolher e ao mesmo a comunidades que geralmente não são os públicos dos museus, umas que sim, outras que não, mas um exemplo ótimo até para a democracia cultural que nós tanto prezamos em Portugal de promover. Mas coloca-se-me a questão de até que ponto é que isso não terá criado problemas de conservação e segurança das coleções e como é que vocês os ultrapassaram? Maria Miguel, agradeço muitíssimo a pergunta, excelente, porque também traz um aspecto importante que eu tive que passar muito rapidamente na minha fala, por culpa minha mesmo, que não fiz uma boa gestão do tempo, mas que diz respeito, sem dúvida, né, quando a gente abre para esses diálogos com os territórios locais, né, trazendo para dentro também novas demandas ou novas ações que usualmente ou historicamente não estavam ali no hall, né, no conjunto de ações realizadas no contexto dos museus, né? Isso traz, sem dúvida, questões ligadas, né, à conservação, segurança, né, sem dúvida, né, então esse não é um aspecto menor, né, e que traz um elemento fundamental, que é, de fato, esta construção, ela também não é difícil somente no que diz respeito ao entendimento de como constituir essas articulações do museu em conjunto com outras instituições ou outros agentes do território, mas diz respeito também construir internamente estas articulações, esses diálogos, essas mediações, né? Então, sem dúvida, né, eu não sei especificamente, até acho que vou agora perguntar para o diretor do Museu da República, né, quais os diálogos entre as equipes técnicas do museu precederam a decisão do museu ser um posto de vacinação, mas com certeza eles aconteceram e diz respeito a uma mediação desse diálogo e uma negociação também interna, né? Então, nessa perspectiva de que a gente tem que começar os nossos processos internamente, né? Porque também essa perspectiva do que a gente está falando, que são, de fato, grandes mudanças, né? Dizem respeito também, né, a gente ter essas mudanças numa perspectiva de início da ação, partindo de nós, né, profissionais que estamos ali atuando. E é, sem dúvida, um aspecto que também tem sido bastante discutido na chave, por exemplo, de decolonização, né, que traz uma dimensão toda também ligada a uma questão de diversidade das equipes, né, ou seja, também, né, essas transformações que devem começar de dentro das próprias instituições, para então também os museus terem capacidade e legitimidade para uma atuação nessa perspectiva de uma atuação em diálogo com os agentes locais, na perspectiva de uma atuação que tenha uma reverberação em termos de impacto e desenvolvimento local. Obrigada. Muchas gracias por la respuesta, Renata. Pues, para dar término a esta primera sesión de este tercer minicurso,
solamente agradecer profundamente a Clara y a Renata por compartir este amplio análisis sobre estas tendencias actuales de la museología en el campo de las redes y alianzas, por presentarnos bases muy concretas y ejemplos muy claros sobre la importancia del trabajo de las redes colaborativas para fortalecer la gestión de los museos en tiempos de crisis. De verdad, pues no queda otra más que agradecer y recordarles a todos nuestros participantes que esta sesión está grabada y que pronto podrán estarla viendo nuevamente en el canal de YouTube del programa Ibermuseos. Pues sin más, solamente comentarles, nos vemos mañana a esta misma hora para continuar con la segunda sesión de este minicurso. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos y todas. Hasta mañana. Muy bien, César. Gran cierre. Muchas gracias. Obrigada. Excelente. El Museo de Teclados, extraordinario.